minimizar aqui e vou chamar um novo projeto. Tá? E aqui eu já vou explicar aquele lance que eu tinha comentado ainda em sala de aula com vocês sobre usar o Bootstrap de forma online, não importando. Lembra que eu comentei alguma coisa nas aulas? Então vou aproveitar e já vou usar dessa forma aqui que eu já ensino um outro jeito de usar. Então aqui, ó, novo projeto. Vou colocar assim, novo quadrinhos. O nome pouco importa, né? O que importa mesmo é o que a gente vai fazer depois do projeto criado. Aqui pode desmarcar essas 4 opções, finalizar aqui. Então aqui vocês já sabem, né, que vem com esse formato aqui padrão, né? Nisso daqui eu não vou mexer. E agora aqui, antes de começar a mexer com o Bootstrap, eu vou fazer os imports que são necessários aqui, né? Professor, onde é que eu acho os links para importar, tal, tudo certinho? No próprio site do Bootstrap tem. Eu já vou mostrar para vocês. Então vou colocar aqui quadrinhos. Pronto. Vou salvar e vamos lá. Eu já tenho aqui aberto aqui, ó. Onde você vem aqui em introdução, ele vai falar para você aqui, ó. Vamos adicionar rapidamente o Bootstrap ao projeto. Então vamos usar o Bootstrap CDN, que é fornecido gratuito, né? Então, gerenciador de pacotes. Aí você vai copiar e colar esse link no cabeçalho. Então, aqui é o primeiro passo. Pegar esse link aqui, ó, vem aqui, ó, na opção Copy, copia e joga aqui, ó, no cabeçalho. Beleza. O primeiro link, a primeira coisa já está aqui. Dessa forma que eu estou fazendo aqui, eu não preciso ficar colocando aquele monte de pasta aqui, tá? Só que acontece que se eu não tiver internet, a minha conexão, o meu site ele fica desformatado, tá? Porque os arquivos eu estou pegando da internet, tá fazendo download da internet. Aí depois, ó, muitos dos nossos componentes precisam de JavaScript para funcionar, mais especificamente jQuery e Pauper.js. Então aqui vai falar sobre, né, tal. Aí ele fala aqui, ó, nós usamos build, slim, tal. Então é para copiar isso daqui e jogar no projeto. Então vamos lá, copiei. Aí vem aqui embaixo, dou um Ctrl V, joguei no projeto. Também. Então aqui eu tenho link para o Bootstrap, link para os jQuery. Se eu for puxar aquele projeto antigo nosso, deixa eu pegar aqui o código, ó, e fazer um paralelo, ele tem também, ó, os scripts. Esse daqui é outro. Espera aí, deixa eu pegar um que esteja mais com menos import. Aquele ali eu fiz uns testes. Aqui, ó. Eu tenho scripts também, inclusive aqui eu importei algumas coisas, mas eu tenho o CSS do Bootstrap e os JavaScript. O que eu fiz aqui no nosso projeto? Eu fiz o import online. Esse erro que dá aqui, ó, não tem problema, tá? Ignora ele. É por causa que o NetBeans não está reconhecendo alguma coisa aqui dentro desse código, tá? Então, ignora ele, ok? Não tem problema. Tanto é que a gente vai fazer aqui, inclusive, um teste, tá? Eu vou colocar aqui um texto aqui, ó. Teste. Eu vou tirar esses imports. Vou executar o programa, vou tirar os imports. Ctrl X. Ó, não tenho mais eles. Vou executar aqui. Ah, é. Deixa eu pôr a segundo Chrome aqui, que senão não vai funcionar. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, tá aqui, ó, palavra teste. Olha só como ela tá. Agora eu vou adicionar aqui esses imports, vou salvar e vou lá atualizar. Perceba que ela mudou a fonte, porque ela já incorporou a fonte do Bootstrap, padrão do Bootstrap. Então, só de copiar esses links, meu Bootstrap já está funcionando, tá? Então, ao invés, eu também tenho essa opção. Aqui eu trabalho com ele em um link online. Então, eu posso copiar e colar esses
links aqui e fazer, é uma forma diferente de fazer, tá? Bom, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa que eu possa copiar aqui. Tá, e aqui não, ele só mostra aqui um template inicial. Perceba que esses scripts, ó, ele recomenda por dentro do corpo da página, tá? Então eu vou fazer como ele recomendou. Eu vou copiar esse cara, ó. Ou eu posso ainda fazer diferente, inclusive. Eu posso copiar o template inteiro deles e trabalhar aqui em cima. Quer ver? Vou dar um copy aqui, ó. E ao invés de adicionar aqui, ó, eu dou um Ctrl V e tá aqui, ó, o template deles preparado para programar. Setando a linguagem para português, o link aqui para o Bootstrap, as meta tags obrigatórias já para a linguagem português. Aí aqui, ó, eu deixo esse JavaScript dentro do corpo da página. É o mais correto, tá? Para se trabalhar com Bootstrap. Professor, mas do outro jeito a gente deixava lá em cima, funcionava, tal. Tudo bem, você pode deixar lá em cima também, mas o mais correto é deixar aqui, tá? Vamos seguir o padrão como eles pedem. Então aqui eu estou importando toda a parte do JavaScript e aqui eu importei o Bootstrap. Legal, né? Feito online. Acho que não ficou dúvidas quanto a isso não, né? Agora, é o seguinte, para auxiliar a gente na programação, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui também um CSS, tá? Então, eu andei já trabalhando na aula durante a tarde e eu criei aqui algumas situações para mim ir seguindo e me nortear na aula, tá? Para a gente não ficar perdido aqui. Então, meio que um cronograma eu já montei. Então, estou olhando aqui no outro notebook. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou criar um CSS aqui para nós, um CSS à parte, tá? Que não tem a ver com esses CSS do Bootstrap, tá? Tanto é que no nosso projeto, como a gente fez por importação, não tem nem um arquivo CSS aqui, ó. Então eu vou vir aqui nessa raiz do site e vou clicar com o botão direito, ir em novo diretório. Cadê? Adicionar. Clica aqui na raiz do site, novo, pasta. E aqui eu vou pôr CSS. Só para organizar um pouquinho melhor o nosso site, tá? Aqui dentro ainda não tem nada, mas eu vou clicar com o botão direito nela e vou dar um novo folha de estilo em cascata, tá? Vou chamar ela de estilo, style, né? Então vai se chamar estilos.css. Vou finalizar aqui e tá aqui a nossa página, né, de CSS. Então aqui eu vou cuidar de formatações que o próprio Bootstrap não cuida, tá? Então a gente vai fazer algumas delas. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma âncora, a gente chama, e falar que vai ser descrito em UTF-8. Vocês sabem que o UTF-8 é o nosso padrão de linguagem, né? UTF-8. Então eu tô tracinho 8. Então o que, que eu estou fazendo? Eu estou falando que essa página em CSS vai ser descrita no padrão português, né? Aqui. Se eu vier aqui, ó, também tá aqui, ó, em UTF-8 a minha página de HTML. Então eu estou padronizando os dois igual. Professor, mas isso daqui influencia? No final, não. Ele funciona sem isso. Mas eu estou procurando seguir o máximo possível os bons padrões de programação para mostrar para vocês, tá? E aqui dentro, então, eu vou fazer algumas coisas, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro é já definir algumas propriedades para o próprio HTML, tá? Quais são as fontes que eu vou usar? Aliás, próprio HTML não, para o próprio corpo da página. Quais são as fontes que vai ter? O tamanho dessas fontes? A questão da largura entre uma fonte e outra, tá? Espaçamento entre linhas, cor de fundo, dentre outras coisas, tá? Alinhamento de texto. Então eu vou fazer aqui um esquema aqui com vocês. Então vamos lá.
o corpo da minha página já está criado, né? Tá aqui, ó, corpo. Então, se eu salvar, né, ele está inicialmente, que eu fechei, ele está inicialmente assim, né? Deixa eu tirar esse zoom aqui, né? Olá, mundo. Então tá feito aqui. Agora, se eu vier aqui no meu Styles e trabalhar o corpo da página, então eu vou mudar algumas funções padrão do meu HTML. A primeira coisa que eu vou tirar são as margens, tá? Eu quero 0 de margem, porque eu quero ter liberdade para mim posicionar os elementos onde eu quiser, sem ter problema com margem no corpo da página. Então, eu fazendo isso, eu estou falando que o corpo da minha página vai ter 0 de margem. Vocês lembram da aula que eu dei para vocês lá em desenvolvimento para o Web 1, né? Desenvolvimento de interfaces 1, onde eu falava de margem, padding, que cada elemento tem uma borda dele próprio, tal. Então, isso daqui eu estou falando que as margens do corpo da página é 0, ou seja, o elemento corpo da página não vai ter margem. Tá? A outra coisa que eu já vou definir é um font family. Então, tudo que tiver no corpo da página vai ter alguma família de fontes. Eu vou pôr o sans serif, tá? E se o cara não tiver o sans serif instalado, aí você dá uma vírgula aqui e bota outra, por exemplo, Arial. Aí, ponto e vírgula. Então, esses dois, tá? Você pode definir mais se você quiser. Então, a primeira que vai pegar o sans serif e a segunda Arial. Também vou definir aqui o tamanho da fonte, tá? Um font size. Aqui, então, lembra que existem algumas medidas que eu posso usar? Normalmente, eu gosto de usar a medida do Word, né? Que é PTs. Então, eu vou definir aqui 14 PT, só para a gente ver como vai ficar, fazer um teste. Depois a gente pode mudar isso, certo? Bom, ainda vou definir então aqui a cor da fonte. Então, toda fonte vai ter que cor aqui? Eu vou arriscar aqui uma cor que eu estou vendo numa tabela aqui de cores, para ver como é que vai ficar. Se a gente não gostar, aí a gente muda. Tá? Mas aqui já é interessante que vocês já começam a seguir aqui onde é que eu estou alterando as cores, de que forma que eu estou alterando, como tá as margens, vocês já estão vendo isso. Então, eu vou colocar esse cara aqui. Vou fazer o alinhamento dos meus textos aqui. Está sempre, no caso aqui, à esquerda, tá? Depois, se a gente quiser, a gente muda. E vou mudar a cor, tá? A cor de fundo, o background color. O background color eu vou colocar... vocês perceberam aqui que a cor que eu coloquei é uma espécie de preto, né? O background color eu vou colocar... deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que não seja tão dolorido para o olho de ver. Vou colocar esse cinza aqui, qualquer coisa depois a gente muda. Tá? Então aqui eu defini uma série de padrões para o corpo da página. Tá? Margens, nenhuma margem. As famílias de fonte que vão ser usadas, o tamanho da fonte, a cor dessa fonte, que no caso aqui é um preto, tá? Só que não é um preto... É preto, mas é um preto com a coloração um pouquinho diferente. Test align vai estar à esquerda e o background color. Tá? Agora falta eu ligar o meu CSS aqui, né? Então, como é que eu faço isso? Eu vou lá e arrasto aqui, né? E faço aqui, ó, liguei um no outro. Deixa eu tirar esse título daqui. Vou colocar quadrinhos. Então, deixa aqui esse Olá Mundo só para a gente testar. E eu vou vir aqui, ó, e vou atualizar para a gente ver. E olha lá, diminuiu um pouquinho a letra e a cor cinza está aqui no fundo. Bom, beleza. Isso daqui ainda não é estar trabalhando com Bootstrap, né? Eu simplesmente fiz algumas configurações antes de começar a trabalhar com Bootstrap. Então, seguindo essas, eu fiz umas configurações padrões que eu quero que o meu site siga. Agora eu vou fazer o seguinte.
Aqui dentro do meu HTML, aqui, né, do meu corpo da página, eu vou começar a programar. Então, eu vou montar aqui a interface que eu quero usar. Primeira coisa que eu vou fazer é dar um ID para esse corpo aqui da página, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. ID, porque depois, mais para frente, eu posso querer trabalhar com esse corpo da página. Page, página, né? PG, vou por PG, fica melhor. Vou por top, porque é aqui que eu vou iniciar a página, tá? Aí eu vou criar os meus navibars, certo? Então eu vou lá e vamos lá. Então vou começar a criar os elementos que eu quero que a minha página ela tenha, tá? Então eu vou criar aquele menuzinho em cima. Então eu vou lá, nave, opa, vou buscar aqui, ó, nave, certo? Vou dar um espaço, vou chamar uma classe. A classe é navbar, certo? Um espacinho. Vou falar que ele é um navbar tracinho expanded, ou seja, ele vai ser um menu expandido na página inteira, tá? E ele vai trabalhar de forma expandida em telas grandes, certo? Aí agora, vou chamar o texto para ser em letra maiúscula aqui, então esse daqui é um comando de Bootstrap, chama test uppercase. Tá? Ele vai deixar o texto aqui maiúsculo, vou deixar esse item fixado no topo da página, então eu vou usar fixed, tracinho top, e vou dar um ID para ele, certo? O ID, então eu faço aqui separado. Então vou lá, ID igual, vou dar um nome para ele de navegador principal. Navegador principal. Aguenta aí. Então vamos lá. Navegador principal. Bom, então fiz aqui, né? Vou finalizar ele aqui, encerrar aqui embaixo. Então esse daqui, a princípio, é o meu navbar. Deixa eu ver se falta colocar aqui alguma coisa. Fiz a classe, chamei o navbar, navbar expand -lg. Falei que é secundário, aliás, perdão, que vai ficar o texto em uppercase, ele vai estar fixado no top. Criei um ID para ele, navegador underline principal. Por isso estava dando erro. Agora, criei meu navbar. Agora vamos criar os itens de menu aqui dentro. Então, só de ter criado isso daqui, ó, se eu salvar, não vai alterar nada, na verdade. Vai mudar o Olá Mundo porque eu tirei ele, né? Mas não altera ainda em nada o site. Agora eu tenho que criar as partições do meu navbar. Então eu vou ir lá e vou criar uma div aqui dentro, certo? Que vai ser do tipo container. Que ela que vai manter os elementos aqui dentro desse navbar. Então sempre que eu vou agrupar elementos, eu uso container, tá? Tipo container. Certo? Então tá aqui. Agora, criada essa div, eu vou começar a criar os itens que eu quero colocar no meu navilist. Então eu vou lá e vou criar por forma de link, tá? Esse navbar. Então vou colocar aqui um azinho barra. Vou chamar uma classe aqui, sempre é classes que eu uso no Bootstrap. Essa classe vai se chamar navbrand, que vai ser um elemento que
do meu Bootstrap, tá? Nav Brand. Do tipo, vou chamar agora um JavaScript chamado scroll. Scroll. Tracinho. Tiger. O que isso daqui faz? Na hora que eu clicar no elemento aqui, ele vai ir para algum lugar na minha página, tá? Eu estou tentando criar uma página de design rolável. Então aqui eu estou criando o menu em cima da página. Na hora que eu executar, eu quero que ele trafegue nos elementos da minha página. Então esse JS Scroll Tiger é responsável por isso. Aí agora eu vou criar aqui um href, tá? Que vai fazer uma referência e ele vai fazer referência ao topo da página. Então, vou colocar aqui um hashtag que vai fazer ele rolar, pg, tracinho, top, que é o topo da página, tá? Aí aqui dentro eu vou colocar a palavra start, início, né? Start, início. Início do site, certo? Ainda não acabei. Agora que eu ainda vou colocar aqui dentro um botão, tá? Então eu vou dar aqui um enter e vou fazer aqui o código aqui de um botão ainda, porque eu quero que ele tenha esse aspecto de botão. Então vamos lá. Esse botão. Professor, Oi. o Caio ainda não tá conseguindo falar, ele pediu para você aumentar a fonte do NetBeans que ele não tá conseguindo enxergar. Nossa, velho, vai ficar ruim, hein? Ele tá pelo celular. Para programar esse daí é duro. Vou tentar aqui, mas eu acho que vai ficar Ele falou que é só um pouquinho. vai ficar meio ruim. Obrigado aí. Deixa eu ver aqui. Vou tentar por 20. Vamos ver como é que vai ficar. Mas eu acho que não vai mudar muito. Verifica aí como é que ficou, por favor. Vai me dar um feedback aí. Então aqui, Peraí, ó. professor, tô perguntando pra ele. Oi? Ele falou que tá bom. Tá bom? Qualquer coisa eu tento aumentar um pouquinho mais. Então aqui Tá de dentro, boa, tá de boa. então aqui dentro desse botão eu vou chamar uma classe novamente, chamado nave. Essa daqui a gente usou inclusive naquele outro exemplo, nave brand. Aliás, perdão, nave toggle. Aqui não aparece a opção, mas é nave bar tracinho toggle. Então, nave bar tracinho. O ruim é que o NetBeans ele não reconhece todos os comandos do Bootstrap. Então, o Ctrl espaço às vezes não funciona. Aí você tem que escrever o comando inteiro. Navitoggle. Tá? Então, aqui vou criar um Navitoggle. Vou colocar esse Navitoggle aliado à minha direita. Então, vou fazer assim, ó, nav bar toggle tracinho right, certo? E ainda vou falar que o texto aqui vai ser maiúsculo, né? Vai ser um texto em uppercase, então tá aqui, tá? Ainda vou definir aqui uma série de itens aqui, tá? O texto, mesmo eu vou querer um texto branco, então vai ser white nesse botão, tá? Vou colocar ainda um atributo aqui, rounded, para dar um aspecto um pouco diferente para o botão. E vou falar o tipo dele, que tipo ele vai ser, né? Vai ser o tipo button. Button. Certo? Ainda aqui vou definir. Eu acho que eu vou dar um enter e vou continuar definindo aqui embaixo para vocês conseguirem ver com mais tranquilidade aí o código.
Ainda vou definir aqui um data toggle, data tracinho, não é blind, toggle, tá? Eu vou colar. Isso daqui é porque eu estou montando o esquema do meu botão, tá? E para onde ele vai ir? O que ele vai chamar? Então vai ter um data tracinho target, que é o que ele vai chamar. Por enquanto, eu ainda não sei, né? Eu ainda não montei, mas vou montar mais para frente. Então eu vou deixar só assim, tá? Aqui. E vou ainda chamar aqui. Acho que já tá bom aqui. Eu não preciso definir mais nada, não. Agora aqui eu vou adicionar aqui o que eu quero que tenha no meu botão. Eu vou colocar aqui. Vou colocar menu, tá? Vou fechar aqui então ainda aqui dentro, ó. Tô dentro do botão ainda aqui, ó. Não fechei ainda esse botão. Vou fazer um i, certo? Chamar uma classe aqui do Bootstrap chamada fuzz, que foi fa-bars. Isso daqui faz parte do tipo de botão que eu estou fazendo, tá? Onde é que eu peguei isso? Peguei lá no site do Bootstrap, certo? Vou fechar aqui o i, vou fechar aqui o button, /button, Ctrl Shift F. Então aqui eu defini o meu primeiro botão. Vamos ver como é que está sendo aqui, de que jeito é que está ficando. Olha aqui, ó. Tudo isso para fazer um botão azul, que na hora que eu passo o mouse em cima, ó, ele tem esse aspecto aqui, ó. Tá? Pode ver que a letra já ficou em maiúsculo. Então, esse comando que eu falei aqui para vocês, ó, test uppercase, que faz isso. Test right, ele não quis funcionar aqui, mas seria para ficar com o texto em branco. Mas por que não ficou? Arrisco dizer que porque eu já criei aqui um outro padrão, né? Mas enfim, aliás, perdão, não é porque eu criei um outro padrão, não. É porque ele está pegando o padrão do próprio Bootstrap aqui mesmo. Mas beleza, depois a gente vê de mudar isso. Para a gente não perder aqui o foco, vamos continuar aqui. Depois de fazer isso, eu vou criar as opções desse meu menu, tá? Então eu vou criar aqui dentro uma div, certo? E essa div aqui vai ter uma classe que vai chamar collapse navbar collapse. Então essa classe aqui, collapse, aí aqui nav bar tracinho collapse. E aqui ainda eu vou dar um ID para ela. Vai ser um navbar. Como ela é um navbar, eu vou usar o ID navbar, tá? Navbar ops, de opções. Bom, a partir daqui então eu vou criar uma lista. E essa lista vai conter os itens que vão ser mostrados ali. Então eu vou vir aqui, vou criar um UL, né, uma lista, UL. Vou fechar já ela aqui para a gente não esquecer. E aí vou colocar outra classe nela para montar o meu menu. Lembra daquele esquema de menu que eu estava fazendo com vocês? Então vou fazer aqui, ó, nav bar tracinho nav ml
ou seja, em telas do tipo médio, né, ML, vai ser automático. Ou seja, vai ser automático quando eu redimensionar a tela, ele vai se redimensionar de maneira automática. Bom, a partir daqui eu vou colocar os LIs. Então, LI, eu já vou fechar ele. E aqui eu vou montar o esquema com links. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou ter aqui dentro desse LI é uma classe. Classe nave tracinho item, que ou seja, um item do meu navbar, tá? Aí aqui dentro eu vou fazer um link, tá? Então vai ter um A aqui dentro que eu vou fechar. Aliás, não vou fechar não, vou deixar assim por hora. Vai ter uma classe também, esse link, que vai ser um nave tracinho link. Porque eu estou montando esse nave link. Agora aqui ainda, eu vou definir o href para onde ele vai, né? Esse link, href. Certo? E vou chamar aqui, no caso, alguma coisa aqui nesse link, né? Vai ser uma opção. Então, por hora, eu vou só colocar aqui algumas coisas que podem ter aqui. Então, por exemplo, é quadrinho, pode ter compras. Por exemplo, compras. E aqui, vou fechar o meu link aqui. Né? Vou colocar aqui, então, o A e vou colocar aqui, compras. Bom, a partir daí, então, fechei o meu primeiro nave item. Aí eu vou aproveitar essa configuração e vou trazer mais 3 itens para cá, para ficar um pouquinho mais de coisa. Então, vou fazer compras, vou fazer sobre e contato, por exemplo. Aí aqui sobre, não precisa ser maiúsculo, né? Pode ser minúsculo. Deixa eu mudar aqui. Sobre. Contato. Então aqui eu estou montando, ou pelo menos tentando montar aqui, o que vai ser o nosso menu. Salvei aqui, deixa eu ver qual que é o resultado. Ó, compras, sobre e contato. Exatamente aquele esquema que eu tinha já mostrado para vocês, ó. Só que ele ainda está voando aqui na minha interface, né? Eu ainda não trabalhei essa parte aqui da cor que ele vai ter, qual que é o aspecto que ele vai ter. Eu simplesmente criei a ideia inicial do site. Veja que ele fica centralizado, porque ele está respeitando o meu container. Se eu vier aqui, ó, inspecionar a página, expandir aqui, é que por aqui fica ruim de ver, mas melhor aqui no NetBeans. Mas ele está aqui, ó, dentro do container. Então esse container, ele por padrão faz com que os itens fiquem nessa posição que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Ainda mais que a minha tela ela é uma ultra-wide, então fica mais expandido ainda, tá? E se eu redimensionar, ele redimensiona junto. Só que aí, ó, lembra daquele menu white? Agora ele virou uma opção branquinha aqui, ó, ficou branco. Então, olha só, na hora que eu faço assim, ele sai do padrão e fica branco. Então, o que que isso quer dizer? Que esse comando que eu coloquei aqui, ó, test white, quer dizer que quando ele for reduzido, ele vai ficar branco. Tá? Dúvidas até aqui? De boa? Bom, agora aqui, eu ainda vou adicionar aqui alguns parâmetros aqui para gente
para a gente ver aqui algumas alterações aqui que dá para fazer, tá? Então, até aqui, beleza. Eu defini o que vai ser o escopo do meu menu. Agora, tem algumas coisas de configuração que eu não comentei com vocês da outras vezes, que eu quero estar comentando aqui, que é interessante, tá? A começar aqui, ó, fiz a estrutura básica, né, do menu. Então, aqui dentro do meu botão, eu usei o mínimo possível de configurações, tá? Mínimo possível. Mas existia mais configurações que eu podia usar. Como, por exemplo, ó, deixa eu ver aqui, no exemplo aqui, o teste uppercase, teste beleza, quando ele for... Aqui eu poderia colocar outro tipo de fonte, tá? Então eu poderia fazer assim, ó. Quer ver só? Fonte, tracinho. Deixa eu lembrar qual que era a palavra. Ei, ei. Assim. Tá? Tracinho bold. Isso daqui vai mudar o estilo da minha fonte. Quer ver? Na hora eu vou salvar aqui e vou mostrar para vocês o resultado. Então, na hora que eu diminuir, né? Assim ele vai ficar padrão. Na hora que eu diminuir, ele ficou um pouquinho mais gordinho, tá? Outra coisa que dá para mim mudar aqui. A cor eu vou... O background, né? O BG Primary. Falar que vai ter a cor de fundo pré-definida já aqui pelo Bootstrap, chamada Primary. Então, BG Primary. E aqui, então se eu voltar aqui, né, atualizar, ó, não muda nada assim, mas aqui, ó lá, agora ficou com o aspecto de um botão, né? Então, ó, já fez a diferença. Então, esse BG Primary, o que que ele faz? Lembra lá quando eu mostrei para vocês que o Primary, ele é a cor azul, lá naquele esquema do Bootstrap? Então, ó, ele já criou aqui uma cor de fundo na hora que ele diminuir, azul, e o texto branco. Então ficou já interessante, né? Já deu um resultado da hora. Vamos continuar mexendo aqui. Bom, dessa parte aqui era o que eu tinha que falar, que dá para adicionar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que dá para pôr. Definir o data target. Tem mais algumas coisas sim que dá para mim usar. Dá para mim mudar alguns controles e tornar ele expansível ou não. Percebe que é um botão que na hora que eu redimensiono, ó, era para ele ter 3 opções, mas na hora que eu redimensiono a página, eu clico e não aparece nada, né? Então vamos lá, vamos ver se a gente contorna isso. Teria que aparecer as opções que tá lá na hora que fica em menu. Então, como é que eu vou fazer isso? Né? Deixa eu ver aqui que é bastante código para mim não me perder e não colocar coisa errada aqui. Só um segundo. Tá, eu tô no button, tá certo. Não é porque os compras sobre tá fora do button? Não, calma aí, calma aí. Tem a ver também com isso. Não, não tem a ver com isso, não. Não tem a ver com isso porque ele fica ligado pelo navbar, entendeu? Não precisa estar dentro do... É algum comando que eu ponho aqui para ele ser expansível. Calma aí. Deixa eu achar aqui no meu exemplo aqui, que esse daqui é bastante código. Então aqui, test write. Button. Uppercase. Button, test write, tá? Beleza, ficou um botão arredondadinho. Chamei o tipo do botão. Data toggle collapse, tá certo? Ali não tem ainda nenhum lugar para ele ir. A opção falou drop down aí, ó. Calma aí, calma aí. Agora aqui, ó, vou colocar aqui ainda alguns comandos aqui, ó, pra gente ver as mudanças. Depois a gente monta você falou que falta o drop down?
Aí aria o controls, vou colocar assim e colocar aqui dentro, ó, nav bar responsive, tá? Então ele vai ser do tipo responsivo. E aqui ainda tem o aria, tracinho, expanded. Deixa eu ver, expanded. É isso aqui mesmo. Aqui eu vou deixar com false por enquanto. E ainda vou colocar aqui o aria, tracinho, label. Esses comandos aqui são responsáveis por modificar atributos do botão. Tá? Então, em específico esses últimos, eu estou na tentativa de fazer ele virar um drop-down. Mas calma aí. Vamos testar. Toggle Navigation. Bom, acredito que esteja certo. Vamos testar. Voltou para cá, atualizou. Não, não é isso. Ele ficou ainda o botão, mas ainda não... expanded true. Vou colocar aqui true. Não, não deu certo essa expansão. Calma lá, deixa eu ver se está faltando ainda aqui algum item aqui. Alguma coisa aqui. Deixa eu ver se fechei tudo certo. O botão ele fecha aqui. Você entendeu que esse botão aqui ele é um recurso que eu estou usando do Navbar só para quando a minha tela ela ficar pequena. Então não precisa de estar dentro do botão. Teria que ser false. E aqui são os itens que aparecem já nessa situação aqui minha. Então, tipo, tem que estar dessa forma, tá? Agora aqui, por que ele não se expande? Vamos lá. Criou o L. Aí aqui nesse div, no botão pus tudo que tinha para pôr. No div, tá certo? No L, tá certo? No class. No class tem algumas coisas que falta por aqui, mas eu acredito que não seja por isso que não está aparecendo. Mas vou adicionar aqui, que são parâmetros de margem, tá? MX é a margem de todo botão. Eu já vou explicando aqui, aí a gente, à medida que for desenvolvendo aqui o código, vai resolvendo essa parada aí dele expandir ou não. Então, o MX é todo botão. Vou colocar tracinho 0 porque eu não quero margem no botão como um todo. Só que quando ele estiver grande, eu quero, quando for grande, LG, quando tiver expandida a tela, eu quero margem 1. A mesma coisa eu vou repetir para todos os outros. Então vou vir aqui, ó. Vou adicionar isso. Salvou, veio aqui, atualizou. Houve um pequeno espaçamento entre eles. Porque ele está em tela grande, né? E aí conforme eu for diminuindo, né? Ó, ele vira automático lá. Então, cuidei do espaçamento entre eles. Agora, aqui dentro dessa classe, eu ainda quero adicionar algumas coisas aqui. Vou colocar assim, ó, rounded. Pode ser por isso que não esteja aparecendo na hora de que expande. JS Scroll Tiger. Tá? Então, a gente vai adicionar esse comando aqui dentro. Vou dar um Ctrl C. Vou trazer para cá. Vou trazer para cá. Vamos salvar. Cliquei no abrir sem querer. Salvar.
Vou trazer aqui, vou atualizar. Aparentemente normal. Na hora que eu fecho aqui, não, ainda não. Eu não sei por que não funciona esse botão. No meu Note funciona, aqui no desktop não funciona, vai entender. Enfim. Bom, deixa eu ver se está faltando por alguma coisa que às vezes eu esqueci. Colapse, nave, responsive, tá certo. Aqui eu posso pôr medidas se eu quiser, mas não é primordial, mas eu poderia pôr algumas medidas, tá? Se eu quiser. Medidas de largura entre as palavras. Por exemplo, eu vou pôr aqui algumas. PY, por exemplo, que é do lado YX, como se fosse um gráfico. Então, o eixo X é o eixo da diagonal, o Y é o eixo da horizontal. Então, eu estou falando que o PY vai ter 3 e o PX vai ter 0. Vamos ver o que muda aqui. Pode ser que tenha a ver com a ordem que está importado o meu JavaScript, hein? Estou aqui lembrando, lembra da aula que a gente tentou, e a gente viu que era a ordem de import do JavaScript, que não estava certo? Bom, então aqui, se eu salvar, vamos ver aqui o que muda. Praticamente, ó, a distanciamento entre uma palavra e outra, tá? Então, esses itens aqui são para mexer com margens, certo? Beleza. Agora, deixa eu já verificar esse JavaScript aqui, como é que tá. Tá importado certo. O primeiro deles é o JavaScript. Aí tá o Popper aqui. E o Bootstrap aqui. Deixa eu fazer uma mudança aqui só, galera. Só deixa eu testar por esse Popper em cima. Eu lembro que tinha a questão primeiro jQuery, depois Popper, depois o Boot. Não é isso, não. Eu vou estar burlando aqui a ordem, né? Ele tá até pedindo ali para ser assim. Eu vou ter que verificar o que acontece com esse menu aqui, porque ele não tá descendo. Cadê meu mouse? Aqui. Mas enfim. Então aqui finalizaria a parte de nave do meu site, tá? Aí você fala, professor, tá feio, tal, não tem formatação, né? Tá esquisito. O, o site não tem aspecto de menu, concordo. Deixa eu pegar aqui. Agora, como a gente vai fazer a formatação desse nave aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui. Primeira coisa que eu vou mudar é os as. Então, veja só, eu estou trabalhando com links, certo? Então, eu estou trabalhando aqui com links. Ó. Eu tenho uma série de hrefs aqui, ó. Né? Então, aqui é um link de início e aqui eu tenho os itens do LI, né? Eu posso formatar esse A ou não como é que fala? No meu CSS, tá? Isso vai da minha vontade. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, A e mudar aqui para os links, colocar um color, sei lá, qualquer cor aqui que a gente achar mais viável. Eu poderia pegar algo de uma tabela de cores. Eu vou escolher aqui, por exemplo, sei lá, blue. Tá? Vou mudar aqui ainda no A o teste decoration. Vamos colocar underline para aparecer ele grifadinho. Todo link vai ser grifadinho. E vou colocar um background color. Aqui eu tenho uma série delas, mas eu gosto de usar transparente. Tá? O link vai ficar transparente. Certo? Aí, se eu salvar aqui, ó, onde é A,
Ó, mudou. E eu passo o mouse. Agora, ó, ele tem esse aspecto um pouquinho diferente. Então veja que a gente está trabalhando a ideia do mouse. A partir daqui eu ainda posso trabalhar a ideia de passar em cima do mouse. Então, por exemplo, um hover, tá? Que é o que para mudar a cor, color. Sei lá, vou pôr uma cor aqui da tabela aqui de cores, tá? 11, 7, 9, 64, por exemplo. Pode ser uma cor interessante. Se a gente não gostar, a gente muda. Deixa eu ver se eu pus tudo certo. Tá grifando. 11, 7, 9, 64. Tá certo. E vou colocar aqui um test decoration. Vou também colocar um underline. Então, na hora que passar o mouse em cima, ele vai ter esse underline. Deixa eu ver aqui por que está grifado aqui. Será que tem essa cor aqui é inválida? Vamos pôr uma cor então que aparece aqui escrito. Sei lá, algo que a gente consiga ver mudando. Um blue, por exemplo. Salvar aqui, trazer para cá, atualizar. Ah lá. Agora mudou. Tá? Certo? Bom, ainda dá para mim trabalhar aqui várias coisas aqui desse A aqui, mas eu poderia colocar outras coisas. Tem o A Note, que é para quando ele não tem referência nenhuma, ele fica com outra cor. Enfim, tem algumas coisas aí que dá para mexer, tá? Deixa eu achar aqui na parte aqui do CSS, onde é que eu mexi com o menu. Só um minuto, galera. Que é um pouquinho grande o código, então fica difícil de encontrar. Deixa eu dar aqui um procurar. Ctrl F. Nave. Aqui. Bom, então vamos mexer aqui com esse aspecto no nosso navbar, tá? Como eu estou trabalhando com uma classe, o nav é uma classe, ó, do Bootstrap, então aqui no CSS, se eu for formatar ela, eu tenho que trabalhar como se fosse uma classe, usando ponto. Nav, tá? Então a primeira coisa que eu vou definir aqui para essa classe nav são os atributos que ela vai ter. Então ela vai ter um display que eu posso definir qualquer uma dessas opções aqui, mas eu vou definir flex, tá? Que é um display que permite redimensionamento, tá? Aqui eu vou tirar o padding dela, então vai ter um padding left 0. Vou tirar a margem de baixo dela, vou tirar o padding left dela, vou tirar a margem também. Então, margem bottom, vou pôr 0, que eu quero que esse meu menu, que futuramente vai ser um menu, ele encoste no que tiver embaixo, tá? E vou tirar qualquer tipo de estilo que ela tenha. Então, vou colocar none aqui. Qualquer tipo de estilo que tenha vindo de outro lugar, ou de um navegador, ou de qualquer coisa. Ou seja, vai ser usado o estilo que eu trabalhar aqui. E ainda tem um comando que é meio que opcional, que é o flex wrap. Que, se eu parar aqui, ó, e vir aqui, ó, navegando, ó, relacionando, ele tem propriedades de controle para o container. Ou seja, para ter mais de uma linha ou não. Então ele define aqui uma série de coisas aqui que acaba sendo interessante. É opcional usar ou não. Como é um comando que a gente quase não usa, eu vou colocar aqui. Com a opção dele habilitada, wrap. Ou seja, eu vou poder trabalhar com esse container de uma maneira mais livre com esse comando aqui. Ainda, se eu salvar aqui e vier aqui atualizar, não tenho mudanças significativas, tá? Mesmo redimensionando, ó, continua a mesma coisa. Vamos continuar trabalhando então aqui os elementos desse nav.
tá? Então, definir coisas que são padrão para qualquer nave do meu site. Então, sempre que eu usar o atributo nave, a classe nave vai ter isso daqui nela. Agora, sempre que eu usar a classe nave, tracinho link, que são os itens lá do menu, vamos dar alguns atributos para ela também. Tá? Então, vou pôr um display block, ou seja, a visualização dela é travada em blocos. E aí eu posso definir um padding, tá? Se eu quiser. Ou não. Vamos pôr aqui um padding. Vou pôr um padding left para a gente ver como é que vai ficar. Aí. Deixa eu fazer. Eu apaguei aqui alguma coisa aqui e não deu bom. Isso. Padding. Tracinho. Left. Aqui eu vou pôr então de padding left. Sei lá, vou pôr um padding left 0.5. Agora aqui eu vou pôr um padding bottom de 1. Tá? Bom. Beleza. Deixa eu ver aqui porque tá grifando. Caractere inesperado 1. Deixa eu colocar aqui uma outra medida. REM. REM. Pronto. A unidade de medida aqui para o padding e para o left é a mesma coisa de pixel. Bom, ou quase igual. Vindo para cá, vamos atualizar. Ainda não mudou nada. Então, meu nave, ele continua, né? Ainda estou mexendo coisas padrões, mas eu estou definindo ainda algumas coisas para ele. Agora, sempre que eu tiver um nave, tracinho, link, e eu for passar o mouse em cima, ou seja, o hover, eu vou definir algumas coisas. Então, o test decoration dele vai ser none, no caso. Então, test decoration, vou tirar a decoração dele, eu não quero. Ou seja, vai ser simples. Então, itens de nave link, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no meu index. Se eu vier para cá, o que eu tenho aqui que é nave? Nave está aqui, nave está aqui. Nave link eu ainda não tenho nada, mas eu vou usar um pouquinho mais para frente. Tá? Então, Ô, professor, oi. esse JS Tem aqui. Scroll Tiger aí não é trigger? Ah, O certo não seria trigger com R antes do I? será que é isso, cara? Eu tenho um aqui que tá trigger. Ué, não custa testar. Pode ser, vamos ver. Vamos testar. É. Não. É, Não então é. também não sei. No exemplo eu fiz com Tiger. Deixa eu ver aqui certo aqui. Não, é trigger mesmo. Eu digitei errado, mas não, mesmo assim não resolveu a parada. É uma pena, né? Mas eu vou achar qual que é o problema, cara, porque esse menu ele vem pegando a gente já faz tempo, né? Faz tempo que a gente monta o menu, uma hora funciona, uma outra hora não funciona, uma hora funciona, outra hora não Desde a funciona. aula. Eu preciso descobrir o que é que está acontecendo com isso daqui para a gente parar de enfrentar esse tipo de coisa, né? Porque é ruim, né? Bom, agora aqui tem uma série de coisas de nave aqui que é para pôr, mas eu não vou pôr todas, tá? Deixa eu ver aqui.
Agora, só me dá um segundinho. Ctrl F, deixa eu buscar aqui. Não. Não tem. Bom, ainda temos aqui então algumas configurações de navbar agora para pôr, tá? Então a gente fez o nav, fez a classe, agora vamos trabalhar as configurações do navbar e não só do nav. Então aqui a gente trabalhou configurações do nav, agora vamos trabalhar do navbar. Então vou vir aqui. Primeira coisa que eu vou definir aqui são o padrão, o que eu quero de padrão para o meu navbar. Então, ó, vou chamar aqui navbar e vou padronizar algumas coisas para eles, tá? Então aqui eu vou colocar posição como relativa. Posição relativa. Esse começo aqui, galera, que essas configurações mais padrão, o site não vai ficar bonito, não. Depois, à medida que a gente for desenvolvendo, ele vai melhorando. Tá? Eu estou preparando todo o meio de campo para a gente fazer depois uma coisa bacana. Tá? Vou pôr um display do tipo flex, para ele não ser travado. Na maioria das vezes você vai usar display do tipo flex quando trabalha com Bootstrap, justamente para não travar ele poder ser responsivo. Aqui vou repetir a mesma configuração lá de cima, né? Vou colocar aqui o alinhamento dos itens. Como eu quero alinhar esses itens? Ao centro, tá? Do navbar. Vou testar o centro. Qualquer coisa a gente muda. Vou justificar o conteúdo. Aí aqui tem duas opções. Eu vou justificar ele de acordo entre os elementos de dentro desse navbar e não levando em consideração o que está ao redor deles, mas os próprios elementos. Então, vou justificar ele dessa forma. E eu acho que é isso. Agora, poderia pôr padding, left, se for necessário a gente mexe nisso. Agora eu vou definir aqui uma série de configurações que são iguais para vários itens diferentes, tá? E aí tem um macete que eu faço aqui que é interessante, eu vou passar para vocês, tá? Por exemplo, ó, se eu fosse definir somente para o container que contém o navbar, então eu ia falar assim, ó, navbar definir alguma coisa somente para o navbar. Ponto container. Então, o container que o meu navbar está vinculado. Aí eu ia vir aqui a definir aqui coisas nele. Por exemplo, display flex. Mesma história. Vou até copiar daqui, ó, de cima, para a gente não perder tempo, tá? Então, essa configuração vai ser para o container, depois vai ser para o container fluid, depois para o container quando tiver no tamanho SM, para o container quando tiver no tamanho SMD, quando tiver LG, quando tiver XL. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que repetir isso várias vezes. Então, eu teria que colocar assim, ó, navbar, ponto, container, tá? Aí, abrir chaves, pegar e repetir esse cara aqui de novo. Mesma configuração para isso. Aí, de novo. Para a gente, quando for a mesma configuração em vários elementos de uma mesma classe, não precisa da gente ficar escrevendo de novo esse código. Você coloca aqui uma vírgula e repete aqui na frente o nome do que você quer. Então, ó, eu quero agora para esse. Tá? Para o navbar container. Agora, então quer dizer que tanto o navbar container
Quanto navbar container tracinho fluid, né? Que seria aqui, eu esqueci de pôr lá embaixo, mas seria fluid. Vai ser essa mesma configuração dali de baixo. A mesma coisa eu posso fazer para os outros. Então, coloco aqui uma vírgula. Aqui é uma série de configurações para os tamanhos de telas diferentes. Então, você coloca aqui, ó, navbar, aí aqui ponto, container, tracinho, SM, que é um tamanho de tela. Coloco vírgula. Então, se eu quiser definir várias configurações iguais para vários elementos, é só eu ir dividindo por vírgula e depois fazer o bloco de configuração. Acho que ficou tranquilo, né, para entender o que é que está acontecendo aqui. Aqui eu vou colocar MD, aqui eu vou colocar LX aqui embaixo, aliás, LG. E aqui ainda eu vou colocar mais uma configuração que é para quando ele estiver em tela super grande, XL. Então, o que eu estou falando? Quando estiver no formato normal, quando ele for de tipo fluid, quando tiver tela pequena, média, grande ou extra grande, ele vai assumir essas configurações aqui. Então, ao invés de ficar repetindo para cada um desses códigos, eu vou colocando vírgulas e aí eu consigo falar que é para todos eles essa mesma configuração. Né? Interessante isso. Bom, vamos salvar aqui. Eu acredito que ainda não mudou muita coisa, né? Ó, não mudou nada, na verdade, porque eu ainda não estou trabalhando com o esquema de navbar, né? Eu ainda não fiz funcionar o navbar. Na verdade, o nosso menu ele não funcionou ainda, né? Por isso que está dando esse chabu aí, né? Então, na hora que diminuir, ó, ele não funcionou ainda. Tá? Então, essas configurações são para ele. Mas como eu vou resolver esse problema aqui, até a outra aula, a gente vai ver isso daqui funcionando. Aqui ainda tem outras configurações de navbar, tá? Inclusive para drop-down. Bom, então essas são as configurações iniciais. Agora, eu quero mudar, na verdade, a cor de fundo desse cara aqui, ó. Então, eu quero mudar a cor de fundo de onde está o meu menu, né? Eu quero fazer uma cor de fundo diferente aqui, ó. Aqui atrás, né? Já para dar um sentido melhor para esse menu. Então, se eu ver, tudo isso está dentro desse nave aqui com ID navegador principal, né? Então, vamos ver aqui o que a gente pode fazer para mudar essa cor. Oi? Ali embaixo também tá, ali tá, Tiger também. Aí na linha 16. Espera aí que eu já mudo lá. Um segundinho. Só me dá um segundo. Ah, cadê? Aonde? Ali embaixo. Linha 16, professor. Linha 16, essa. Tá Tiger ali. Deixa eu ver aqui. Cara, será que é esse que é o problema? Target, button. A linha 16 é essa. Daqui. Vamos testar. Testar não mata. Não. Mas é um erro sim de código. Tá difícil, tá difícil. É trigger. Então tava errado aqui o código, sim. Mas a gente resolve. Deixa eu me situar aqui no código aqui para mim passar para vocês a configuração aqui certinho do menu aqui. Aí, agora vamos lá. Fazer diversas configurações aqui dentro desse menu aqui, tá? Então, vamos começar a dar um aspecto diferente. Dá tempo? Esse é o problema. Nem tinha visto a hora. Vocês acham que aguenta aí mais uns 10 minutinhos só para nós trabalhar alguma coisa aqui? Pode ser, galera?
Depois tem como disponibilizar o projeto sim, João. Aguenta só um segundinho aí, galera. Deixa eu só mostrar aqui alguns esquemas aqui para vocês. Só pelo menos essa parte aqui do menu, né? Então aqui, ó, eu vou chamar pelo ID, ó. Tá aqui, ó. Navegador principal é o ID do meu nav que tá o menu. Então eu vou chamar ele, ó, navegador principal. Vou abrir uma chave para ele e vou definir algumas coisas que são padrão para ele. Sempre assim. Sempre que eu colocar só o nome dele e colocar as coisas aqui dentro, é padrão para todo o menu. Aí se eu colocar o nome dele, ponto alguma coisa, eu estou chamando as classes que eu estou usando dentro do menu. Vocês vão entender. Por exemplo, ó, padding. Vamos trabalhar com o padding top dele. Tá? Eu vou falar que o padding top dele tem um REM. A medida mais usada aí para padding. O padding bottom também. Tá? Um REM. Ponto e vírgula. Aí eu vou falar como vai ser a fonte desse cara. Então, font family, primeiro. Ah, eu posso usar diversos tipos de fonte diferentes. Eu vou adotar só uma, tá? O Arial, que é meio padrãozona. A gente adota ela, para não ficar aqui perdendo muito tempo. E o espaçamento, né? O fonte, a grossura da fonte, é o fonte melhor digitado que procurar. Page. Eu vou pôr 700, porque é um menu, eu quero que ele seja mais destacado. Tá, beleza. Se eu salvar aqui, vir aqui atualizar, ó, mudou já aqui um pouco, né? Algumas coisas desse menu então mudou, tá? Bom, então o geral foi isso. Agora eu quero trabalhar com o aspecto do meu nav brand. Então se eu vim aqui, onde está o nav brand? É esse cara aqui, ó, que tem o scroll nele, né? Então eu quero mudar alguma coisa nele, tá? Eu quero mudar a cor nele. Então eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui. Vou chamar aqui ó, o navegador principal. Como é um ID, eu chamo com asterisco. Navegador principal. Dou um espacinho. Coloco um ponto. E agora eu quero trabalhar com o nav brand dele. Aí vou vir aqui e vou colocar uma cor. Color. Asterisco. Aí eu decido aqui uma cor que eu quero. Eu vou pôr, sei lá. Eu não lembro se isso daqui gera uma cor ou não. Branco, né? Gera branco. Vou deixar branco mesmo. Aí vou salvar. Para cá. Então aqui nada. Mas o meu NavBrand ele tem a ver aqui, ó. Já estava branco por causa lá do Bootstrap. Então por enquanto não mudou nada. Mas na hora que eu expandir, isso daqui deixa branco. Aí depois eu posso trabalhar ainda com margem top dele. Eu posso pôr aqui dentro, inclusive, ó. Trabalhar com as margens dele. Eu posso trabalhar com a cor dos links em específico, na hora que ele se expandir ou não. E assim por diante. Aqui eu ainda posso trabalhar com... Deixa eu achar aqui onde é que está. Eu queria... É que é muita configuração que eu fiz, vai ficar pesado e passando tudo. A gente vai mesclando entre código lá e aqui. Aqui ainda eu vou trabalhar com background color. Vamos ver se o background color vai modificar a cor de fundo do jeito que a gente quer. Então a gente está com a cor cinza. Vamos, sei lá, vamos tentar colocar a cor diferente, uma cor esverdeado. Cara, eu não sou bom com... Ó, ele só pegou esse item aqui de cor de fundo. Ó. Porque é o navbar brand. Isso daqui eu devia ter posto. Não no brand, eu devia ter posto aqui, ó. Atrás. E aí só pegou no brand.
Então, quando a gente trabalha com Bootstrap, olha lá, ó, agora já tem um aspecto mais de topo de página, não tem? Quando a gente trabalha com Bootstrap, tem que ficar muito esperto, porque, e o início, né, aqui que ficou branco, né? Aqui na hora que eu mudei aqui, que eu coloquei isso daqui, o início ficou branco, né? É verdade, eu não tinha reparado. Então aqui se eu mudar, por exemplo, para red, testar, ah lá, ficou vermelho. Então aqui eu coloco a cor que eu quero. Eu estou trabalhando esse início. Então, para a gente trabalhar com Bootstrap, tem que estar muito atento, porque são muitas classes e muitas configurações diferentes para trabalhar. Então, se você quiser fazer um design realmente top, leva tempo, cara. Eu estou trabalhando nesse projetinho que eu estou querendo fazer aqui com vocês, já tem uns par de dias. Aí eu falei, depois que passar essas avaliações, eu pego o projeto e vou tentar passar uma geral para eles. Então, isso daqui é muito delicado, porque para você montar uma folha de estilo, para configurar as coisas que você quer dentro de um estilo né, de uma página em Bootstrap, ela é complicada, vocês estão vendo aqui. Né, para mim mudar uma cor, onde eu coloco, muda todo um aspecto. Então é necessário estar esperto. Mas eu mostrando esses parâmetros aqui para vocês, eu acredito que quando vocês pegarem um template pronto, eu não sei se alguém teve a curiosidade de pegar para fazer o trabalho, pelo que eu vi que vocês me mandaram, teve, né? Teve gente que mandou uns trabalhos bem feito mesmo e foi por template. Aí vocês vão ter essa noção na hora que olhar o CSS desses templates e vai conseguir entender o que está acontecendo. Então aí você vai saber, opa, aqui então está falando navbar no geral. Aqui esse conjunto de itens do meu navbar ele está com essa configuração. Aqui o meu navegador principal tem essa configuração, né? Aqui que é o ID, né? O que é um navegador principal? É esse ID aqui. Como eu sei que isso daqui é um identificador por causa desse asterisco, o que a classe tem um ponto, o que é próprio do Bootstrap ou do HTML não tem nada. Então a partir daí eu começo a entender melhor como funcionam essas configurações e aí eu pego um template e consigo mexer nele inteiro. Tá? Então, por isso que eu quero fazer aqui do zero com vocês, mostrando essas partes aqui. Talvez seja difícil no início de compreender, mas se vocês pelo menos pegar a ideia, na hora que vocês for trabalhar no template pronto, vocês já conseguem se virar bem melhor. Tá? Então, essa é a ideia. Mas, galera, alguma dúvida? Estou parando aqui